Não tem jeito. A comparação é um daqueles processos que acontecem em sua mente que pode sabotar muito você. Recentemente eu publiquei um vídeo respondendo a uma pergunta que estava pairando pela minha cabeça. A pergunta de se os meus vídeos são de fato bons com base no atual cenário digital. Se o formato como eu produzo e entrego eles fazem deles interessantes no contexto que vivemos hoje. Um mundo ultraprocessado e frenético enquanto eu sigo a linha da simplicidade e da tranquilidade. Mesmo como criador, eu preciso consumir, buscar referências, estudar. E foi isso que principalmente me gerou esse questionamento, vendo o formato dos vídeos dessas pessoas. Enfim, e aí um inscrito acabou deixando o seguinte comentário. Agradeço eu pelo vídeo porque particularmente tenho essa vontade de ensinar o que eu sei, design gráfico aqui no YouTube, mas procrastino sempre, porque penso, os vídeos atuais são todos de máxima qualidade e eu não consigo oferecer essas produções. Daí eu nunca começo. Sempre que eu falo sobre comparação aqui no canal, eu enfatizo que ela pode ser prejudicial em nosso processo de desenvolver habilidades, começar algum projeto e fazer qualquer outra coisa que outras pessoas também estejam fazendo, ou seja, tudo. Na verdade, a comparação é um processo até importante para nós como indivíduos, mas ela pode ser tanto nociva quanto benigna. E essa classificação vai depender de como você está se deixando ser afetado por ela. É sim importante que você e eu tenhamos a capacidade de nos comparar com os outros para que seja possível a gente ter noção de em que patamar nós estamos em relação a algo, por exemplo. E isso nos oferece feedbacks importantes para que a gente, por exemplo, cobre um determinado valor sobre um serviço, aceite ou negue solicitações e etc. Comparar-se é importante, mas esse processo se torna nocivo quando ele começa a adquirir certas características, como algumas delas, por exemplo, a estagnação. O caso do inscrito que eu apresentei para você exemplifica muito bem esse ponto. O ato de se comparar está nocivamente interferindo ele de começar a compartilhar os seus conhecimentos no YouTube. Ele está estagnado e procrastinando o início desse projeto porque tem em vista, a partir da comparação, que o que os outros criadores estão entregando está a um patamar muito superior ao que ele pode entregar. E a partir dessa avaliação e comparação, ele não começa. E você, quantas coisas você não está deixando de fazer por achar que não tem como competir com o que os outros estão entregando? Inclusive, se você de fato tem algo que está procrastinando, fazendo você permanecer estagnado, coloca aí nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Então, a primeira característica da comparação negativa e nociva é o efeito da estagnação. A segunda é o perfeccionismo. Essa é bem difícil de lidar e eu sei muito bem disso porque eu faço muitas coisas que eu preciso entregar e apresentar às pessoas. Um exemplo disso são os vídeos que você vê aqui no canal. É muito fácil se deixar levar pelo perfeccionismo quando não se tem enraizado em nossa mente a ideia de que o feito é melhor do que o perfeito, até porque o perfeito é algo inatingível. Você nunca vai chegar ao nível de perfeição e quem te diz o contrário provavelmente quer te vender alguma coisa. Essa busca pela perfeição só tem a atrapalhar você. Porque por mais que você se dedique a entregar coisas de qualidade, você nunca vai sentir que foi bom ou entregou algo bom o suficiente. Por fim, a terceira coisa é a dúvida e a depreciação das suas próprias capacidades. Ver alguém fazendo algo com um alto grau de excelência e destreza pode provocar na gente uma sensação de inferioridade, uma sensação que nos faz pensar, eu nunca vou chegar a esse grau de habilidade, ou diante dessas pessoas eu não tenho nem chance. E esse tipo de pensamento provoca em você uma dúvida súbita, a dúvida sobre as suas habilidades, sobre o quão bem você consegue fazer algo, sobre o quanto você consegue impactar as pessoas a partir daquilo que você consegue entregar.
Mas agora a gente entra na segunda parte desse vídeo, onde eu falo sobre a comparação benigna e sobre algumas considerações que eu acho serem importantes para que você consiga manusear a comparação para que ela trabalhe cada vez mais ao seu favor. Sabendo que a comparação é algo essencialmente importante para nós, principalmente por sermos indivíduos sociais, e que ela pode ser tanto nociva, ou seja, prejudicial, quanto benigna, ou seja, auxiliadora, e sabendo também que a comparação prejudicial pode principalmente estagnar você, vamos tentar ver a comparação por uma ótica que vai nos auxiliar e promover avanço e melhoria. Se você está gostando do vídeo até aqui, fique à vontade para rapidinho demonstrar isso clicando no gostei. Então, a comparação pode, caso seja bem manuseada, ser bem útil para mim e para você, mas para isso nós temos que seguir por alguns princípios. O primeiro consiste em considerar que a comparação não pode ser algo que vai só de você para os outros. Ela deve ser principalmente de você para você mesmo. Em linhas gerais, eu quero dizer que você deve ser a sua própria métrica e objeto de comparação. Fazer o uso da comparação como algo intrínseco é um dos mais belos gestos de inteligência emocional que você pode praticar. Siga pelo princípio de ter sob a sua própria ótica o você de um mês atrás, o você de 6 meses atrás, o você de 2 anos atrás. O feedback que isso vai te trazer pode ser um grande motivador, um grande reforçador na sua jornada. O meu conselho nesse caso é que você busque periodicamente fazer um processo de autoavaliação juntamente com um processo de autocomparação. Eu posso te garantir que ver o quanto você progrediu de tempo para cá vai ser muito motivador e vai fornecer uma visão mais clara de se você está ou não no caminho certo, dependendo do que você quer atingir. E voltando ao comentário do nosso amigo, essa autocomparação se faz também muito útil ao pensar em você daqui a alguns meses ou anos, caso você comece hoje. Você pode até não estar no nível daquelas pessoas ainda, mas se começar hoje, estudar, se dedicar, jogar o jogo do progresso, dedicar tempo, repetição e paciência, é o que eu chamo de elos da corrente do progresso, você um dia talvez será até melhor do que essas pessoas que você vê hoje. É conveniente ressaltar, eu penso, que um dia essas pessoas também partiram da estaca zero. Mas hoje elas estão aí, muito mais adiante. Permita-se ser principiante, pois elas só estão lá porque se permitiram isso. A segunda coisa que eu quero mencionar, para que você utilize a comparação como algo que te auxilie, parte da ideia de se comparar a fim de analisar e receber retorno sobre as ferramentas e métodos que você utiliza. E isso olhando para as outras pessoas como referências. Todos nós temos referências e, de certa forma, nós acabamos nos comparando com essas referências em certo nível. Eu já tive a experiência de me comparar com as minhas referências ao ponto de me sentir meio mal por não ter o mesmo nível de competência que elas. Até que eu entendi e internalizei a ideia de que a maneira mais correta de olhar para essas pessoas que fazem o que eu faço é olhar para elas como referências de fato e compreender o que elas estão fazendo e utilizando e como elas estão fazendo e utilizando certas coisas. E além de ver as pessoas como de fato referências a partir daquele momento, eu parei de olhar para elas como pontos de avaliação, parâmetros de avaliação. E esse é um ponto extremamente importante. Muitas vezes nós olhamos para as outras pessoas como parâmetro de avaliação e isso não pode acontecer. Nós temos que olhar para elas como referências. E vendo essas pessoas como referências, a comparação se torna também uma grande aliada para que você consiga analisar se as ferramentas e métodos que você está utilizando são de fato apropriadas, tendo em vista que aquela sua referência optou por usar uma ferramenta A e não B, e talvez por um método X e não Y. Claro, não é só porque uma pessoa é sua referência que você vai ter que fazer tudo que ela está fazendo ou ter tudo que ela tem, fazer tudo do jeito que ela faz.
Esse não é o ponto. E sim ver se o que você está utilizando e fazendo não está te limitando, se é o mais adequado para o que você quer. O exemplo bem bobo é o Photoshop. Você utilizar o programa pago é muito diferente de você utilizar o programa não pago. E eu sei que você sabe do que eu estou falando. Enfim. E aí você não consegue chegar cada vez mais próximo daquilo que você quer, porque uma ferramenta está te limitando enquanto as pessoas que estão jogando um jogo de mais alto nível estão utilizando aquilo que você ainda não está. E isso não se enquadra somente ao exemplo anterior. Então, faça a sua própria autoavaliação. Veja as outras pessoas como referências e não como parâmetros de avaliação. Você não pode se definir com base no que as outras pessoas são ou já têm. Você é o seu próprio parâmetro. E além disso, busque feedback a respeito da efetividade das ferramentas e métodos que você utiliza com base na experiência daqueles que são para você hoje referências. E a você, amigo inscrito, ao qual respondi nesse vídeo comentário, apenas dê o primeiro passo e se permita experimentar a experiência. Eu tenho certeza que daqui a um tempo você vai me agradecer por isso. E aí, você gostou do vídeo? Então comente e se inscreva.